Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja contigo. Gratidão absoluta por você estar aqui me assistindo. E hoje eu vou compartilhar passo a passo como você pode utilizar o tarô como um caminho de individuação. O que é individuação? Individuação, indivíduo, o ser que não se divide, o ser que é pleno, o ser que não se separa e que vive o caminho real de vida. Aliás, quando nós falamos de tarô, e eu vou estar mostrando aqui durante toda a nossa conversa alguns arcanos de tarô, quando nós falamos de tarô, é importante que você saiba que tarô significa tarô, caminho da realidade. Ou seja, descobrir quem eu sou e descobrir qual é o meu lugar no mundo. É fácil? Nem sempre, mas o tarô é um instrumento muito bacana que pode nos conduzir nessa direção. Então, tarô, caminho real. Nós temos vários tipos de tarô. Eu tenho aqui em minhas mãos dois que eu considero os meus prediletos, que é o tarô de Waite e o tarô de Crowley. O tarô de Crowley, esse daqui, é um tarô que eu gosto de ensinar e que eu utilizei muitos anos na minha vida fazendo interpretações com o mesmo. Ele tem figuras que são mandalas, figuras geométricas poderosíssimas, que quando nós meditamos nesse tarô, nós entramos num estado... Posso colocar um estado alterado de consciência, um estado mais intuitivo, perceptivo. E aqui eu tenho o tarô do Waite, que é um tarô que eu aconselho demais quem está começando essa prática. Então note, quando nós lidamos com o tarô, é muito importante, em primeiro lugar, nós sabermos fazer a pergunta correta. Eu gosto de insistir nisso. Às vezes usar o tarô para perguntar... Aquele negócio vai dar certo ou não? Troca por como fazer algo dar certo, como fazer algo se concretizar. Em vez de perguntar aquele relacionamento afetivo, ele vai ser longo ou não, por que não perguntar como amadurecer na minha forma de amar? E eu vou estar compartilhando com vocês todos aqui algumas questões que nós podemos fazer para o tarô também, ok? Mas antes vamos falar do processo de individuação, que é o processo da tua vida. Você que está aqui me assistindo, o tarô ele fala da tua vida, da tua jornada. Então tudo que eu falar aqui é para você. Dentro de um processo de sincronicidade, muito do que você vai estar ouvindo aqui eu falar, você vai perceber que vai encaixar perfeitamente na tua vida, ok? Então, quando nós falamos do tarô, o primeiro arcano que eu vou tratar é o arcano do mago. O mago representa o número 1, o início, o começo. Deixa eu pôr aqui assim, se você ver direitinho. O mago representa o início da nossa jornada. É como se o mago representasse você ao nascer. Você vai notar que o mago aqui ele tem os 4 elementos numa mesa, que é o fogo, a terra, o ar e a água. O fogo são nossas ações. Todos nós nascemos com a possibilidade de agir. Se você pensar hoje na tua vida, você pode fazer muitas coisas. Você pode mudar de casa, mudar de país, você pode se declarar amor para alguém, você pode começar alguma coisa nova. No passado, nós tínhamos muita coisa para terminar. E hoje temos muitas coisas para começar. O mago representa o começo de qualquer jornada. E nós temos o fogo, que é a ação. Temos um copo que representa a água, que é o sentimento. Todos nós temos sentimentos. Temos uma moeda que representa a terra, que é a matéria. E todos nós temos um pedaço de pau, um pauzinho, que pode ser aqui na mão dele, ou aqui na mesa também, que representa o pensamento. Então eu e você, nós somos formados de pensamento, sentimento, ação, emoções, amor e sensações, uma forma de lidar com a terra.
Então o mago sempre representa um início de jornada. O que você está iniciando hoje? O que você pode começar hoje? E nesse tarô do Waite fica bem claro esses elementos do mago. E aqui no tarô do Crowley, que é aquele que eu sou fascinado por esse tarô, você nota Mercúrio pronto para uma jornada, pronto para começar alguma coisa. Então, numa interpretação de tarô, e eu jamais falo ler tarô, primeiro porque é um símbolo você não lê, você interpreta. Eu também não gosto de falar as cartas de tarô, porque isso para mim é um arcano. O que é arcano? O arcano vem de arca. Arca é algo secreto, algo guardado. Esses símbolos que tem aqui, quando nós sabemos interpretar o tarô, ele aponta em direções extraordinárias, porque é o nosso inconsciente falando, é um contato com algo que não é perceptível pelo nosso mental. O tarô, que é uma floresta de símbolos, para nós que não temos mais cachoeira, por vezes o mar, não temos os bosques, não temos os momentos de silêncio, quando nós olhamos para essa figura, nós entramos num processo absolutamente intuitivo. E o mago desse arcano, que é o tarô de Aleister Crowley, que é o tarô bem adiantado, ele representa esse começo que todos nós temos. E nós temos potenciais muito grandes. Às vezes nós temos medo da nossa grandeza, de quanta coisa eu posso fazer hoje. Depois o segundo arcano é o tarô da grande sacerdotisa, a papisa, que ele representa o nosso contato com a figura da mãe, do maternal, de quem representou a mãe para nós. É como se nós tivéssemos nascido no mago, começado alguma coisa no arcano do mago, a criança que nasceu com todos os potenciais, e agora ela se dá conta que ela tem que lidar com a energia da mãe. Quer ser mais passiva, depender de alguém, a criança vai mamar, vai receber comida na boca, vai começar a escutar sons, sentir cheiros. E tem momentos da vida que nós temos que ser assim, como a grande sacerdotisa. Nós temos que ser passivos, relaxados, esperar as coisas acontecerem. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou falar para você, que é assim: não apressa o rio, ele corre sozinho. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Só que tem horas que nós temos que apressar as coisas, que é a hora de surgir o arcano do mago, é a hora de correr, de começar algo. E tem horas que surge o arcano da sacerdotisa, que é a hora de saber esperar, que é a hora de acalmar. Não apresse o rio, ele corre sozinho. O mago já diz o seguinte: tome iniciativas. Nós perdemos a nossa capacidade de decisões. E a melhor maneira de tomar decisões é tomar decisões. Se exercitar em tomar decisões mais rápidas, que é o mago. Depois nós temos dois arcanos do tarô que representam energia masculina e feminina, que é o arcano da imperatriz e o arcano do imperador. Ambos estão sentados sobre um poder que representa que há o poder do feminino e há o poder do masculino. Eles têm um cetro de poder na mão. Ela está numa postura mais relaxada, mais tranquila, mais sossegada, e ele numa postura mais forte, de ação. Na nossa vida aqui é lidarmos com a energia do pai. Tem momentos que temos que lidar com essa energia do masculino, do yang, do mais duro. É um ótimo arcano para dinheiro, para matéria, para concretização. Olha aqui também ele no arcano do Aleister Crowley, que é esse que eu adoro. Então o tarô o arcano do imperador é a hora de você concretizar na matéria, de você realizar algo na matéria quando ele surge. Mas tem horas que não está legal para você realizar na matéria. Tem horas que você está num caminho de vida de realizar o arcano da imperatriz, que é ser uma pessoa mais passiva, amorosa, gentil, uma pessoa mais criativa, que gere alguma coisa. Hoje nós falamos muito assim: o que vai render prosperidade no futuro? É algo que nem foi inventado ainda, algo que nem surgiu ainda. E esses aspectos intuitivos, por isso que eu ensino tarô, por isso que eu ministro grupos de tarô online,
porque o tarô entra num campo intuitivo, um campo de descobrir aquilo que não foi percebido ainda, que é o arcano da Imperatriz. Olha aqui do tarô do Crowley, que bonito que ele é. Ela representa a primavera, ela tem uma cegonha cheia de cegonhinhas, que vai nascer alguma coisa. A flor de lírio, vários símbolos que representam a lua. A lua que é um símbolo que vai mudando, vai se modificando, e temos que ter paciência para isso. Então, na interpretação do tarô, de um modo geral, na nossa vida, o momento onde nós mais vivemos o imperador e a imperatriz é o momento do nascimento do pai e da nossa mãe. Mas em vários momentos da vida temos que lidar com o masculino e feminino. Mestre Jung veio falar de ânimas e ânimos. É tão bonito isso, que eu tenho uma parte feminina. Eu lembro que a primeira vez que eu pus brinco, meu pai me bateu e fez eu tirar. A primeira vez que eu pus tatuagem, meu pai ficou um tempão sem falar comigo, porque eram símbolos do feminino nos anos 70, aquele período machista, muito duro. Mas eu tive que lidar com essa energia. E cada arcano do tarô tem um lado sombrio e um lado luz também. Por exemplo, eu tenho um tarô aqui que é um tarô só que eu uso para ensinar a nós lidarmos com as sombras de algumas situações. É o tarô das sombras. Todos os arcanos dele são arcanos meio pesados, meio duros, para representar que em tudo existe uma sombra. Não sei se vocês estão vendo aí, a figura é bem pesada mesmo, é bem dura, muito sexual, porque sombra às vezes é algo que eu nego em mim mesmo. Não é algo, digamos, que seja ruim, mas é algo que eu nego. Eu, nos anos 70, tentei negar muito esse aspecto feminino meu. Eu gostava de dançar, eu gostava de fazer karatê e boxe também. E luta livre. Aí meu pai deixou eu fazer luta livre, deixou eu fazer boxe, deixou eu fazer o karatê, mas não deixou eu dançar, desincentivou e às vezes até me punha castigos muito rígidos. Mas nós temos que lidar com isso. Quando a gente passa por tudo isso, nós lidamos com o arcano do Hierofante, deixa eu pôr assim, que é a escola. Tá vendo duas pessoas ajoelhadas aqui assim? Representa quando nós temos que obedecer a escola, a religião, a sociedade também, o Estado. Então existe num momento da vida que nós temos que... Não dá para mudar algumas coisas, tem que aceitar, e tem que estudar, e tem que aprender. A melhor coisa para nossa mente é estudar. Aliás, os grandes tarólogos são pessoas muito cultas. Porque o tarô, quanto mais cultura você tem, e estudar os arcanos do tarô te dá essa cultura, você consegue fazer interpretações do outro mundo. O grande tarólogo, ele tenta perceber a grandeza da alma de quem está ali. E o tarô, como ele é o caminho real, ele não fala aquilo que nós queremos ouvir. Eu pesquisei muito, existem outros oráculos, outras formas de nós, digamos, interpretarmos algumas coisas, desenvolvermos a intuição, a percepção. Existem muitas formas, mas que falam o que a pessoa quer ouvir, ou falam o que ela está pensando. O tarô mostra um caminho, uma forma de você agir. E quando nós saímos da ideia da escola, da sociedade, nós entramos em contato com o arcano dos namorados, que é uma pessoa que está bem aqui. Vamos olhar aqui, podemos olhar aqui no tarô de Waite. Temos duas pessoas, uma vai em cada direção, ela está em dúvida, ela não sabe muito bem por onde ir, por onde seguir. Aqui nós temos um outro tarô bem grandão, tá vendo? Que é o tarô dos namorados, se fala, e nós temos essa dúvida. Esse arcano, numa interpretação, ele é interessante porque ele nunca responde nada. Ele sempre diz assim, a pessoa está em dúvida. E tem momentos da nossa vida que nós estamos em dúvida, que nós não sabemos por onde ir. Sempre que surge esse arcano, há uma dúvida entre a razão e a emoção, entre a certeza e a incerteza. Sabe quando você tem várias portas na tua frente e você não sabe qual abrir? Esse é o arcano
dos namorados. E como é que a gente faz quando surge um arcano desse de dúvidas, de incerteza? Na nossa adolescência surge muito isso. Nós usamos alguns tarôs complementares, como esse daqui, talvez você já conheça, que se chama Cartas do Caminho Sagrado. É um tarô extraordinário, é uma bênção para a nossa vida, porque as Cartas do Caminho Sagrado não é bem um tarô, mas esse baralho, ele fala de caminhos sagrados. Quais são os caminhos sagrados? Na tua vida, se você quiser dar atenção, viver tua missão, ser carinhoso, gentil, cumprir com o teu destino, a tua vida é sagrada. A tua vida é sagrada. E esse tarô, ou essas cartas, eles não têm assim nada de negativo, são só caminhos. Então, como fazer alguma coisa? O que eu preciso aprender hoje na vida? Faz essa mentalização comigo. O que eu preciso aprender hoje na vida? Aí você vem aqui e abre deixa eu pôr aqui fazer uma combinação, abre 2, você pode mentalizar, é importante no tarô mentalizar, o que eu preciso agora aprender na vida, e abre 3, tá aqui o terceiro. Então aqui vem um ensinamento que surge nos momentos onde eu estou em dúvida. Por exemplo, espaço sagrado saiu para você. Eu estou em dúvida, mas o que eu tenho que aprender na vida agora? Espaço sagrado, eu adoro esse arcano. Ele diz para você que hoje na tua vida você não pode permitir que algumas coisas te invadam. Opiniões, os tenquês, os deverias, você tem que manter o teu espaço sagrado. O Campbell, que é um mitólogo que estudou muito tarô e outros elementos, deixa eu me ajeitar só um pouquinho aqui. O Campbell ele dizia o seguinte, acho tão bonito isso, que na vida hoje nós não temos que matar mais dragões, matar animais selvagens, essas coisas, mas temos que matar os tenquês, que é esse arcano. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu deveria. O tenquê é um dragão, o outro dragão é o senão. Eu tenho que ir naquela festa, senão vão pensar mal de mim. Eu tenho que trabalhar com uma coisa que eu não gosto, senão eu vou não ter o que comer. Eu tenho que mentir, senão vão achar que eu sou muito exagerado, enfim. Então, esse arcano fala para você matar muitos tenquês e matar as consequências do tenquê, que é o senão. O outro arcano é o bastão que fala, olha que bonito. Fala para você falar a verdade e viver a tua verdade. Então note que eu uso normalmente esses arcanos do tarô para complementar, deixa eu pôr esse aqui que vocês vão entender melhor, para complementar um tarô que é o tarô tradicional. Quando não vem uma resposta tão profunda no tarô tradicional, você usa alguns para complementar. E esse tarô, as cartas do caminho sagrado, se encontra facilmente, eu gosto de deixar em alguns momentos da vida na minha cabeceira. Porque imagina você acordar um dia e falar assim, o que eu tenho que viver hoje? Às vezes a gente vive um dia após o outro, mas se você pensar, o que eu tenho que viver hoje? Você vai lá, mentaliza hoje e vem, por exemplo, o arcano do vaso mágico, que é um arcano de cura. De todos esses veio cura para você. O que é curar? Eu vejo hoje cura lidar com os medos, as inseguranças, essas transformações muito malucas do mundo, tanta agressividade. Às vezes nós temos que se curar de tudo isso. Agora, qual é a tua cura? Então aí você pensa todos os dias nesse arcano como um processo de cura. Durante aquele dia. No outro dia você tira outro. Mas não é uma dependência, Otávio? Uau, que baita dependência legal. Dependência de rezar, de fazer ginástica, de olhar um símbolo. Porque o tarô, essa pergunta vem muito para mim, o tarô é muito técnico. Você não precisa de intuição, ele te aponta direções. Te aponta, agora anote. Tá aqui. Saúde para vocês. Essa garrafinha nós fomos visitar a casa do Gasparetto há pouco tempo, que foi um grande incentivador meu, um mestre de prosperidade.
e algumas pessoas que trabalham lá na rádio Vibe Mundial foram visitar a casa do Gasparetto, e aí eu recebi essa garrafinha lá em homenagem a isso. Então, tem um momento da vida que você passa a viver o arcano do carro. Agora vamos para o carro, que é esse daqui. Lembra que a gente estava na dúvida. Tem momentos que eu tenho muita dúvida. E quando nós temos muitas dúvidas, nós ouvimos pessoas, às vezes, que não tem nada para acrescentar para nós. Nada para acrescentar. Às vezes, quando eu estou em dúvidas, que é o arcano dos namorados, eu tenho que viver o carro na minha vida. Que é hora de assumir o controle. Assumir o controle. Hoje parece que a sociedade, a mídia, por vezes a própria educação, a família, assume o controle da nossa vida. Então tem uma série de pessoas no mundo que até hoje não vivem o arcano do carro. O carro na nossa jornada da individuação, da nossa jornada de descobrirmos quem somos, poucas pessoas assumem esse controle. Tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim: aqueles que falam em liberdade na vida, sem viver essa liberdade na própria vida, falam com um cadáver entre os dentes. Com um cadáver entre os dentes. Porque não adianta o discurso de liberdade. Nós temos que lutar, ele é o carro. Tem horas, lembra, que você tem que estar mais passivo. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui tem horas que nós temos que estar mais sacerdotisa, mais passivos, saber esperar. Lembra? O rio corre sozinho. Tem horas que eu preciso ser mais durão, que é o imperador, seja profissional, com amizade, com espiritualidade. Tem horas que eu tenho que assumir o controle, que é o arcano do carro. Eu assumi o controle. Então, no processo de individuação, de você ser um indivíduo da plenitude, muitas pessoas, elas param aqui. Elas param aqui. Elas vão agora estar sempre presa na dúvida. Tem dúvidas sobre tudo. Mas se você assume o controle do carro, você entra numa nova jornada do tarô, uma nova jornada que começa com... Deixa eu achar aqui, porque tem um tarô que é um pouco a numeração. Começa com o arcano número 8, que alguns tarôs é número 11, mas eu vejo como 11, que é da justiça. A justiça é um arcano de equilíbrio. Aqui no tarô do 8, você nota bem, tem horas que precisamos equilibrar a nossa vida. Às vezes férias, às vezes uma oração antes de dormir. Tá vendo? O equilíbrio. Tem vezes que esse equilíbrio vem de um pacto com você. Eu ensinei outro dia, às vezes, de colocar a mão esquerda no peito e a mão direita fala assim, eu, Otávio Leal, Jan Pren, que é meu nome espiritual, prometo, eu juro, que a partir de amanhã eu vou me alimentar menos, eu vou respirar mais. Nós esquecemos de respirar. Eu prometo, eu juro que eu vou ser mais amoroso, mais gentil. Não dorme com coisas pesadas na tua vida. Então, antes de dormir, faz uma oração e faz uma promessa. Se você precisava, não deu certo, o nosso corpo emocional veio para fora, eu já vou falar isso. Puxa, não cumpri aquela promessa, vai de novo. Mas põe a mão no coração e faz uma oração antes de dormir. Essa é a justiça. E a justiça, ela é um arcano interessante, porque se você consegue lidar com ela, com a justiça, você entra em contato com o eremita, que é o momento da vida onde nós ficamos muito solitários. Tem hora que tem que ficar sozinho. Eu não consigo entender muito bem como as pessoas gostam tanto de fazer bagunça, de correr para lá, de correr para cá, de se juntar. O Osho, que foi um dos meus mestres, ele está até lá atrás, não, está mais para o canto ali. Ele dizia assim, aonde tem multidão tem uma inconsciência. Aonde tem multidão as pessoas por vezes não olham para quem elas são. E o tarô ele é bonito porque ele mostra que tem hora para tudo. Tem hora que é a hora da solidão, que é o eremita. Até Jesus ficou sozinho, 40 dias na montanha. E o eremita mostra isso. Se eu conseguir olhar para mim mesmo, eu entro em contato com a roda da fortuna, que é o destino, que é os altos e baixos da vida. Tem uma série de altos e baixos, que é a hora que eu não tenho arbítrio,
que as coisas vêm me visitar, um parente morre, um emprego que se perde, é uma doença inesperada. E a roda da fortuna, eu tenho que perceber que isso passa. São os altos e baixos, né? Aqui nós temos uma divindade que é Quiron, onde ela está, que ela sobe, uma divindade que sobe e uma que desce. Quiron e Tifon, uma da energia positiva e negativa, é a roda. Isso tá tão bom, tomara que dure para sempre, mas nem tudo dura para sempre, nem tudo, é perceber isso. Quando sai a roda da fortuna, eu gosto numa interpretação, quando eu ensino, que é o que eu estou fazendo para você, ou quando eu interpretava, hoje eu não interpreto mais, eu pegava as cartas do caminho sagrado e perguntava como lidar com esses altos e baixos. E eu ia lá e puxava o arcano Hora de Poder, que é encontrar o momento do dia para ficar quieto, para fazer um altar. Você pode for vela, figura de mestre. Vocês veem que tem um altar grande aqui atrás de mim, né? São Francisco, Osho, Ganesha. Hora de você resgatar a tua energia, ficar num lugar de poder, ou fazer yoga, ou fazer tai chi, ou karatê do, aikido, kung fu, a hora de pôr a tua força para fora. Então, esses tarôs, que as cartas do caminho sagrado, eles complementam uma interpretação. É assim que eu ensino. E o jeito que eu ensino o tarô, a priori, você nunca, não é que nunca erra, mas eu sempre uso o tarô para mostrar caminhos, como ser próspero, como ter mais força, como curar alguma coisa, como se dar bem, qual é o meu caminho com a minha mãe, com o meu pai, com o meu primeiro filho, com o segundo, o que eu tenho que aprender hoje. O tarô é um veículo uau. Mas se eu passo do eremita, que é ficar ali quietinho, né, da roda da fortuna, que é altos e baixos, eu entro em contato com o arcano da força, que são os conflitos. Tem horas que nós não nos apoiamos, essa é a força, que eu brigo comigo, que eu não aceito. Nossa, a gente perdoa tanta gente, apoia tanta coisa, e tem horas que eu não me apoio, que eu não me aceito. E o arcano da força é isso. Quando ele surge numa interpretação para você, é um conflito, aqui o tarô do Crowley, olha como ele é forte, é um conflito com a tua sexualidade, com o teu jeitinho, com a tua forma de ser. E quando surge o tarô da força, você tem que procurar de alguma maneira, de alguma forma, ultrapassar esses conflitos. Ultrapassar. E para ultrapassar os conflitos, você tem que ultrapassar esse arcano, que é o arcano do enforcado. Que os grandes tarólogos, e o Osho falava muito isso, a maior parte da humanidade está presa aqui no enforcado. É uma vida pequena, as pessoas vão se apequenar. No passado, Roma dava o circo para as pessoas, dava uma comidinha, dava alguma coisinha. Esse arcano é o arcano que as pessoas estão presas pelo pé porque querem, presa num vício, preso numa droga, preso em, como diz o Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz, esperando o time de futebol ser campeão no final do ano, esperando por uma festa que devia ser às vezes religiosa, e as pessoas se perdem numa festa de inconsciência, que no caso é o Natal, que é uma coisa tão bonita quando a gente sabe observar. Então, para muitos tarólogos, você não consegue interpretar para alguém, porque a pessoa está aqui, ela nunca vai chegar nos arcanos mais para frente do tarô, que são arcanos de uma vida plena, daquela vida que quando a pessoa morre, a gente pode escrever no túmulo dela: confesso que vivi. Neruda fez isso. Confesso que vivi. Vivi tudo que tinha que ser vivido. O Osho me falava assim para os discípulos, né? Sorva até a última gota da laranja. Essa é a ideia do tarô. Sorva até a última gota da laranja. Que você chegue no final da vida e fale: uau, vivi tudo que tinha que viver. Não viveu tudo, não dá para fazer todas as faculdades, conhecer todos os países, nem amar todas as pessoas. Amar, que eu digo, é ter relacionamento, nem ter todo o dinheiro do mundo, mas confesso que vivi o que tinha que ser vivido. Mas quantos que não param no enforcado? E quando nós estamos numa situação caótica da vida, uma coisa que é muito bacana é esse tarô aqui para complementar, que é o tarô do Osho, o tarô do mestre. Esse tarô do Osho, vocês encontram como baralho Zen do Osho. Ele é uma bênção, ele é extraordinário.
porque você vai lá e faz uma pergunta. Vou perguntar para você que está aqui me vendo. Vou falar qual é o teu caminho espiritual agora. Vamos ver se vem. Vamos pensar nessa sincronicidade que se você está aqui é porque deveria estar. Não é qualquer um que vai dar um tempo da vida para ouvir falar de sagrado, ouvir essas frases que eu estou puxando para vocês. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Confesso que vivi. Então você vai aqui, vamos mentalizar. O tarô você tem que mentalizar muito. Se eu te ensino a fazer uma concentração muito forte. E vem aqui o arcano do avarento. Do avarento. Eu estava falando sobre isso ontem. O arcano do avarento, o que representa? Que às vezes a gente é muito avarento. Muito avarento. Essa preocupação com a comida, com os valores, com a matéria, essa preocupação de ter as coisas. É lógico que o mundo ensina isso. Nenhuma criança nasce com uma semente de egoísmo, porque é humano a criança querer os brinquedos para ela. Mas depois compartilha. E o avarento, às vezes, nós não damos a vida que nós merecemos. Talvez o caminho espiritual, que vem o arcano do avarento, de que só pensa em riqueza, é respirar melhor, é alongar teu corpo, é beber um copo d'água com profunda gratidão, é saber agradecer mais. Então, o arcano voltando para o tarô tradicional, muitos estão presos aqui no arcano. Nós vivemos o eremita, que é ficar em silêncio. Depois vivemos a roda da fortuna, que é perceber que existe altos e baixos. E caímos no enforcado, que nós nos prendemos num monte de coisa. Para sair do enforcado, eu tenho que viver a morte. Destruir algumas coisas, romper com algumas coisas. Tem coisas, às vezes a pessoa fala, eu vou parar de fumar aos poucos. Para de uma vez. Não é fácil, eu sei que não é. Mas a gente tem uma força de vontade inacreditável. Eu vou mostrar um tarô que dá para puxar essa força quando nós queremos. Então a morte é romper com alguma coisa. Tem algumas coisas que precisam ser destruídas, senão eu vou passar a vida inteira no arcano do enforcado, a vida inteira. Às vezes nós fazemos umas perguntas inversas para o tarô. Aonde eu estou enforcado hoje? Aonde eu preciso ter mais iniciativa? Aonde eu tenho que amar mais? Aonde eu tenho que ter mais espiritualidade? Aonde eu tenho que ser mais materialista? Para ultrapassar o arcano da morte, nós temos que viver o arcano da temperança, que é a alquimia. Porque às vezes eu destruo uma coisa, mas ela volta. A alquimia diz assim, isso é uma frase do Paulo Coelho que eu adoro. Otávio, a gente passa por muitas coisas, mas aquilo volta, não é assim? Volta porque você passou, mas não ultrapassou. Passou, mas não ultrapassou. Eu parei de fumar, voltei, parei e voltei. Sou viciado em celular, parei e voltei, parei e voltei. Isso, você morre e nasce, morre. A alquimia é quando você ultrapassa alguma coisa. Ultrapassa alguma coisa. Que é o arcano da temperança. Só que quando você chega na temperança, você já é uma pessoa, vou usar esse termo só para entendimento, mais evoluída que a maior parte do mundo, mais consciente, porque muita gente está no enforcado. Então agora nós corremos o risco de parar no arcano do diabo, que é o ego, que é... Agora eu tenho um pouco mais de cultura, eu posso roubar, eu tenho mais dinheiro, eu posso ser mais corrupto ainda, ou mais avarento ainda. É um arcano terrível. Quando a gente olha para o arcano do diabo, assim, aqui no tarô, ele é terrível. Porque quando você medita no tarô, quando você sabe olhar para esses símbolos, para esses mandalás, uau, eles falam contigo. É o único oráculo, eu acredito, que fala contigo. A astrologia eu não vejo como um oráculo, é quase que uma ciência para mim. Quando vem o diabo e a gente fica egóico, acha que pode tudo, não sei o quê, a consequência é a torre, que é a destruição. Quando nós estudamos o arcano da torre, nós temos o rei da torre e o arquiteto da torre vindo abaixo. O rei é o nosso ego que acha que pode tudo. E o arquiteto somos nós mesmos que arquitetamos, muitas vezes, uma consequência perversa. Então a torre, tem um livro da Pema Chodron que eu gosto muito, que se chama Quando Tudo se Desfaz.
quando tudo se desfaz. E a torre, ela vem desfazer as coisas, boas, ruins. Quando tá tudo bem, eu digo assim, tomara que isso dure para sempre. Mas nem tudo dura para sempre. Tudo se transforma, pode até ficar melhor. Quando tá tudo ruim, eu digo, tomara que isso passe depressa. Não sei se vai passar depressa, mas a torre rompe tudo. E para nós não cairmos na torre, tem esse tarô, que é um tarô do Gasparetto, que eu acho extraordinário. Esse daqui, quem faz grupos comigo, quem faz formação de tarô comigo, eu só trabalho com uma formação online. Eu dou o PDF desse tarô porque ele é um tranco, ele dá uma cacetada na gente. E Gasparetto recebeu isso mediunicamente. Eu vou puxar um para você. É um tarô que vem um texto escrito e sempre ele pega muito a nossa vaidade, a nossa... Enfim, vamos ver um. Vou mentalizar você que está aqui me vendo. Gratidão por você estar aqui comigo. Eu fico muito honrado de poder falar contigo. Eu estou aqui para você. Se você tiver perguntas, faz essas perguntas chegarem a mim. Vai ser um prazer poder falar contigo. Então aqui, essa daqui. Vamos ver. Chama consideração. Consideração. Ele diz assim: o eu superior quer que você se considere mais e mais positivamente. Você precisa se valorizar melhor. Essa carta fala para você ter coragem de você ser você mesmo como uma pessoa única. E olha agora o tranco do Gasparetto. Ele diz: você não dá a devida importância a você. Você não cuida de você. Você cuida de todo mundo ao seu redor, mas você não cuida de você mesmo. Por isso que você tem sensações desagradáveis. Por isso que você não tem um rendimento positivo. Ele diz aqui, considerar-se positivamente é também fazer o que o nosso íntimo quer que nós façamos. Uau! Esse tarô, eu sou um fã dele. Ele diz isso o tempo inteiro. Você tem que valorizar as tuas experiências, você tem que valorizar o que você sente, não o que você acha. E considerar-se positivamente é fazer o que o teu íntimo quer. Okay? O teu eu superior fala constantemente com você. A gente precisa aprender a ouvir. É o que esse arcano fala. E o tarô é exatamente isso. Os símbolos fazem com que uma parte muito íntima minha converse comigo. E cai como uma luva mesmo. Esse do Gasparetto. Se você quer ser um grande tarólogo, tem o tarô do Gasparetto, tem as cartas do Osho, que é o tarô Zen do Osho. Porque o tarô do Gasparetto, ele fala só dos trancos. Fala de um monte de trancos. Vocês gostaram, né? Fala que desonestidade, quando eu sou desonesto comigo. Quando eu sou desonesto comigo. Quando eu sou pretensioso comigo. Fala aqui de responsabilidade, que eu não assumo responsabilidade pelos desejos da minha alma. Fala aqui, deixa eu ver o outro, da vaidade, que eu falo muito que a gente pode ter vaidade, mas não muito. Então ele fala aqui, olha, quando você dá muita importância para o que os outros pensam, isso é para ser o bonzinho, para ser o mais querido. Isso acaba com a gente. Ele fala assim, pare de se ajoelhar diante dos outros. Então nós temos que ver, por exemplo, o que eu preciso aprender hoje. Aí você vai lá e puxa um tarô desse do Gasparetto, que é a parte emocional. O nosso corpo emocional não é fácil, que ele é meio animal, é o id do Freud. Aí tem o tarô do mestre, que é o tarô do Osho, que fala da espiritualidade. Aí tem as cartas do caminho sagrado, que eu já mostrei aqui, que é o melhor tarô para lidar com o mundo. Como que eu posso me realizar profissionalmente? Quando que eu posso me realizar? É importante isso, fazer perguntas do outro mundo, perguntas grandiosas, perguntas que transformem você. Pensa grande, sai do arcano do enforcado. Esse arcano do enforcado faz a gente se limitar com coisinhas pequenas. Otávio, quando que eu vou mudar de vida? Você que sabe, muda agora, transforma agora, que é o arcano do mago que eu falei. Então isso daqui, como que eu posso ter uma
Baita realização profissional. Cartas do Caminho Sagrado. Você vai lá e puxa uma. O chale, quando você se apoiar. O chale representa você cuidar de você. Você se pôr no colo. O tarô é magnífico. Eu sou um fã de tarô. Eu não atendo mais com o tarô, eu sinto saudades. Porque eu percebia uma certa decepção. Eu atendia nos anos 90, com o tarô atendia 8 pessoas por dia. Hoje eu até voltaria a atender, mas eu sou muito solitário, eu já estou dando essas aulas, mas ministrando grupos, passando, porque o tarô é uma coisa maravilhosa. Mas vamos continuar. Lembra que nós estávamos no arcano da torre, o tarô do Crowley. Esse tarô é muito forte. Tem horas que a vida leva tudo. Aí você tem que viver o arcano da estrela, que é ter esperança. Você está me acompanhando desde o começo, presta atenção, você vê que eu vou falando um por um, como se falasse da tua vida. E tem horas que nós temos que viver a estrela, que é a esperança. A esperança traz a lua, que é um arcano péssimo do tarô. Ele é péssimo porque a lua representa ilusões. E é difícil você falar assim para mim, Otávio, você está iludido. Eu falo, tô nada. É lógico que eu não sei que eu tô. É complicado isso, né? Muito complicado. Porque, por exemplo, se eu tô iludido, como é que eu vou saber que eu tô iludido? E essa, quando você faz um atendimento, é isso que eu estou passando hoje. Eu quero que vocês atendam com tarô, que você aprenda tarô. Para você é um instrumento lindo, maravilhoso. Você levar isso a sério, se você estudar, se você se dedicar, é um instrumento do outro mundo, o tarô, do outro mundo. E se você for atender com tarô, você vai fazer um atendimento do outro mundo. E às vezes quando você vai atender alguém, você fala, você está iludido que é a lua. E tem vários momentos que a gente está iludido, vários momentos. Para lidar com essas ilusões, lembra que eu falei que tem o tarô das sombras, que eu mostrei, um tarô fortíssimo, né? Deixa eu ver um arcano que dê para você enxergar, um tarô assim bem pesado, que mostra essas nossas vaidades, essas nossas coisas mais perversas, que nem sempre eu dou atenção, né? Por exemplo, esse é um tarô legal, um arcano normal, que é a alquimia, a temperança, o 14. Mas olha aqui, ele é pesado nesse tarô, ele é bem pesado, bem pesado. Às vezes é legal perguntar, qual é a minha sombra hoje? Qual é a minha sombra hoje? O que eu não quero ver? O que eu não quero enxergar? E a lua é isso. Para sair da lua, nós temos que entrar no arcano do sol. Já estamos chegando no final da jornada do tarô. O sol é um arcano maravilhoso. Estão vendo aqui umas crianças pulando, sem roupa, nuas, dançando, em profunda celebração, profunda celebração. Isso é resgatar a nossa inocência. A nossa inocência, resgatar alguma coisa. Jesus falava, só as crianças vão entrar na casa dos meus pais. Mas não é a criança tola, não é que tola, nenhuma criança é tola, não é isso, perdão. Mas nós éramos crianças meio bobinhas. É uma criança que já aprendeu a ser, vou usar um termo, me perdoem, meio sacana, a vestir máscaras, a ser falsa. Nossos líderes mundiais, todos põem máscaras. E eles morrem sem tirar. Nossos líderes mundiais, na sua grande maioria, são falsos. É lógico que eu não estou falando de um Mandela, não estou falando de um Gandhi, mas os líderes às vezes põem uma máscara, por isso que não falam de amor. Quando a gente põe máscara, nenhum líder fala de amor. Eu te amo. O sol é voltar para essa inocência. E tem um tarô que nos dá uma força muito grande para entrarmos em contato com essa inocência, que se chama o tarô dos animais, o tarô xamânico, que é esse tarô maravilhoso, que são animais. Você puxa um arcano para pedir para um animal vir te dar uma força. Porque nós temos como se fosse todos um pouco de cada ser do universo. Então eu venho aqui e falo, vou tirar para você um animal para te dar uma força, um bicho que te inspire, para nós voltarmos a ser criança, a termos brilho, a termos carisma, que é o arcano do sol, esse carisma. Então vamos lá aqui, essas cartas xamânicas são maravilhosas, é da mesma autora que escreveu
cartas do caminho sagrado. Então vem aqui o golfinho. Nossa, perfeito, né? O que é o golfinho? Vamos pular mais, vamos celebrar mais, vamos brincar mais. Sabe o que quer dizer a palavra criança? Eu não sei se vocês sabem. Criança vem de cria, vem de criação. Criança é que cria. Adulto, a palavra adulto é péssima. Ela vem de adulterar. Uma criança, se pede para ela desenhar um lugar para nós morarmos, ela faz uma casinha bem bonitinha na natureza. Ela cria, criança, criar. Ela faz uma casinha em cima da natureza, a criança. Um adulto, ele destrói tudo e constrói São Paulo. Hoje eu estou aqui em São Paulo. Não tem uma cachoeira, não tem um animal, não tem... esses dias eu fiquei sabendo essa ânsia nas cidades grandes de soltar rojão. Só adulto pode soltar rojão, sabendo que animais morrem. O homem se tornou... O Osho falava, e eu gosto dessa visão do Osho, o homem pode se tornar a coisa mais bela do universo, que é o sol. O homem pode chegar num pico, como vocês estão aí, num pico de consciência. O homem pode subir a montanha, o homem pode ser, como diz o Leonardo Boff, um jardineiro desse planeta, um jardineiro. Fazer daqui um grande jardim, cuidar de todas as espécies. Mas o homem pode cair naquilo que existe de mais baixo em todo o universo, que é o arcano do diabo. O homem pode se rebaixar naquilo que existe de menor. Como que alguém pode soltar rojões sabendo que mata animais? Como que alguém pode destruir uma árvore, destruir uma cachoeira? E essa é a opção que nós temos. Chegar no final da vida e falar, confesso que vivi, que é o caminho da individuação. Um mestre chamado Gurdjieff, ele falava isso. O homem ainda não é um homem. Nós podemos vir a ser. Nós temos a semente. E volto a repetir, o homem pode ser a maior bênção que esse planeta, Terra, já criou. Mas ele pode ser aquilo que existe de pior, a coisa mais baixa que pode existir. E o sol é quando você tem essa visão linda da vida, amorosa, gentil, que é o golfinho. Os golfinhos andam juntos, os golfinhos estão todos perto um do outro. É uma profunda celebração. E quando eu atendo com tarô, agora não atendo mais, e isso é impossível voltar. É lógico que tem um ditado que diz, never say never again, nunca diga nunca mais, mas não... Hoje eu dou aulas, é um processo natural, né? Você pratica tudo, depois você dá aula. Quando você sai do sol, você renasce, que é o arcano do julgamento, que é um grande renascimento, começar de novo, como diz a música, muitos de vocês não conhecem, da Simone, começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido sem os teus fantasmas, que é o passado, é o julgamento. Os seres nascem tudo de novo. O julgamento nos leva para o arcano do mundo, que é a iluminação. Iluminação é ser você. Não é aquela iluminação da pessoa que faz milagre, não é dessa que eu falo, que é perfeita. Não, iluminação é ser você. Ser exatamente aquilo que você é. Esse é o arcano do mundo. E no tarô, quem nos leva para cima e para baixo é o louco. O louco no tarô somos nós. Somos nós. Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui de novo para vocês, desde o começo. É muito bonitinha essa história para você entender o tarô como um processo de individuação. Indivíduo, o ser que não se divide. Então nós somos o louco, no sentido assim, ele está metade para um lado, metade para o outro, não sabe para onde vai. Nós nascemos assim. E tem momentos da vida que estamos perdidos também. Normalmente nós nascemos o louco, descobrimos que somos o mago, que temos um monte de potenciais. Uns são mais mentais, isso aqui é esse jarrinho d'água, uns são mais emoção, aqui é a espada, outros são mais ação, outros são mais pensamentos, aqui é uma moeda, tá vendo? Outros são mais dinheiro, são mais valores. Então, o mago sempre é um potencial. Nós nascemos, toda criança, mesmo uma criança com vários problemas, ela pensa, ela tem movimentos corporais, mesmo que tenha limites, ela tem sentimentos e ela tem ações, o coração está batendo. Então, o mago, nós temos um baita potencial.
Aprendemos a lidar primeiro com a mãe, que é a mãe natureza, que ou a mãe mamãe mesmo, ou a avó, ou alguém que cuidou, que é a sacerdotisa. Depois sim aprendemos a lidar com a energia masculina e feminina, que é a imperatriz e é o imperador, masculino e feminino, descobrir isso dentro e fora de nós. E depois vamos para a escola, vamos lidar com o mundo, com a sociedade, com os aprendizados do mundo, que é o arcano do Hierofante. Religião também é o Hierofante, que é o Papa. Depois que lidamos com ele, começamos a ter um monte de dúvidas. Nossa, eu vivia muito esse arcano com 14 anos, não sabia o que queria, não sabia se eu namorava, se eu pedia alguém em namoro, não sabia se eu estudava. Eu tinha uma vontade muito grande de pegar um circo que naquela época passava em casa e fugir com o circo, sumir do mundo. E muita gente para aqui, muita gente para aqui. E o tarô ele é legal porque nesse momento da tua vida, hoje, em alguma área da tua vida, você está vivendo dúvidas. Em outra área, você está tendo que viver, aprender, que é o Hierofante. Em outra área, você está tendo que ser mais durão, que é o Imperador. Está tendo que ter mais firmeza. E é isso que o tarô aponta, né? Onde eu tenho que ter firmeza, onde eu tenho que ser amoroso. Hoje, quando nós vivemos o arcano da dúvidas, que é o namorado, nós temos que ultrapassar esse arcano vivendo o carro. O que é o carro? O carro é assumir o controle. Tem horas que tem que assumir o controle. E para assumir o controle, dentro dessa visão, eu tenho que lidar com a força. O que é a força? É brigar comigo, às vezes ver meus valores, enfrentar a mim mesmo. Se eu conseguir superar a mim mesmo, ótimo, senão eu paro no arcano do enforcado, que é aquilo que eu falei, que o homem pode se tornar o elemento mais miserável para esse planeta, que destrói, que corrompe, que é falso, que mente, que faz crimes, que mata o meio ambiente, a ecologia, enfim, que é o arcano do enforcado. Ele para, não tem mais amadurecimento, não tem mais evolução. Para lidar com o enforcado, a justiça, que é o equilíbrio, pelo menos ser uma pessoa mais equilibrada, descobrir um pouco mais do que eu posso ser e viver, e lidar aí com a mecanicidade da vida, que é perceber que a vida tem um monte de altos e baixos, um monte de altos e baixos. Se eu para mim superar os altos e baixos, eu tenho que viver o eremita, que eu falei, Jesus vai para a montanha, Buda vai, eu preciso muito de solidão. Eu falo que a solidão é minha amante. A minha companheira, que é a Nanda, às vezes fala, você precisa encontrar a tua amante. A minha amante é a solidão. Às vezes eu preciso dela. Hoje eu estou sozinho aqui. Eu gosto disso. Tem horas que eu preciso. Eu me perco muito no mundo. Eu vou falar para vocês, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu me perco muito no mundo. Esse mundo de hoje, para mim, uau. Não estou dizendo que é bom nem ruim, mas eu fico, uau. Tudo muito rápido, muita tecnologia, muita coisa para ter, para comprar, para viajar, muito livro para ler, muita cobrança dos outros. Nós economizamos muito elogios, e por isso que eu elogio muito vocês. Eu sempre falo gratidão por você ser quem você é. Gratidão por você ser quem você é. Nós precisamos elogiar. Não podemos ficar tanto nessa coisa ou de ingratidão, de não elogiar, ou de reclamar muito. Eu reclamo. Outro dia eu vi um suposto mestre falando para nunca mais reclamar. Isso é uma estupidez. Reclamar é uma catexia, uma limpeza. Às vezes a gente põe para fora, senão isso te faz mal. Mas às vezes não o tempo todo, não é? Gratidão pela água. Às vezes eu esqueço de rezar no mundo antes de comer. Falo muito para minha companheira, me lembra de rezar, às vezes a gente esquece. Outro dia eu falei para ela, você não rezou. Esses dias ela falou, você não viu, rezei quietinha. Eu falei, então tá bom, que é hora de agradecer a comida. Bom, para lidar com esse arcano o eremita, eu olho para dentro. Aí eu tenho que matar um monte de coisa que precisa ser morta, que é a morte. Tem coisa que a gente tem que tirar da nossa vida, tem que tirar. Depois que tirou, aí sim eu vou alquimizar, porque se eu tiro uma coisa da minha vida, sobra mais tempo para outras coisas. Então eu vou buscar essa alquimia, que é a temperança, e aí eu corro o risco de nós cairmos no diabo, que é a maldade mesmo.
que se achar o máximo, se achar o número um, o diabo é péssimo. E às vezes eu caio nesse arcano do diabo. É um arcano de se achar que sabe tudo, ou de se corromper. O mundo pode nos corromper. A consequência do diabo é a torre, que é a destruição de tudo. Em todo momento da nossa vida a gente está vivendo uma torre. Por exemplo, agora eu não estou enxergando mais tão bem, meus olhos estão entrando na torre. Então eu estou usando óculos. Às vezes minha mãe está muito doente. Então a torre são coisas que acontecem, não está nas nossas mãos. Para superar a torre, eu entro na estrela, que é a fé, que é a confiança. A confiança. Confiar, às vezes, até que a gente não sabe tudo. Essa é a estrela. Só que muita gente que se entrega muito, que confia muito, cai na lua, que é as ilusões. A pessoa se torna completamente iludida. E é difícil saber que ela está iludida. E para sair da esteira eu tenho que buscar o sol, que é a inocência. E isso me leva ao julgamento, que é nascer de novo, começar de novo, morrer em vida. Morrer em vida. E isso me leva à iluminação, que é o mundo. Então o tarô, ele veio para explicar, são figuras que vêm para explicar a tua vida, a minha vida. Não é uma coisa que nós temos que nos adaptar ao tarô. Por exemplo, tem horas no meu trabalho, eu vou misturar aqui um pouquinho. Hoje no meu trabalho eu posso estar vivendo, vamos supor, o arcano dos enamorados. Eu estou em dúvida, estou com incertezas, não sei o quê. Daqui a um tempo eu vou estar vivendo, por exemplo, no trabalho o arcano da temperança, que é hora de arrumar algumas coisas, enfim. Com a minha filha, eu tenho uma filha, eu estou vivendo hoje, aí você vai lá e puxa, vem o arcano da grande mãe. Realmente eu estou bem mais pertinho da minha filha, né? Tô bem mais sendo meio papai e mamãe ultimamente dela. Agora que ela saiu da adolescência, está bem perto de mim. Então o tarô não é algo que foi criado como muitos oráculos e muitas técnicas, que foi criado para a gente se adaptar a ele. Olha, só que existe, eu me adapto. Não, ele fala da tua vida. Ele fala da tua jornada. Quando eu venho aqui, por exemplo, e pego de novo o tarô do Osho, e agora que a gente, vamos pensar assim, como eu posso lidar no próximo ciclo? E pergunto para o tarô do Osho, eu posso refletir, tentar descobrir isso, ir para o mato, ficar em silêncio. Mas quando eu uso esse tarô, por exemplo, eu uso como um tarô complementar, e questiono como lidar com o próximo ciclo, eu vou lá e abro um arcano e vem o relâmpago. Eu posso meditar nisso. São coisas que minha mente não pensa se eu não tiver um instrumento para olhar, que são mandalas. Vocês notem aqui atrás de mim que eu tenho mandalas por tudo que é canto aqui em casa. Vários símbolos sagrados, que esses símbolos me inspiram um monte de coisa. Esses símbolos, eles nos jogam, nos permitem um mergulho do outro mundo. Eu tenho um tarô aqui que eu gosto, porque depois que você aprende tarô, você pode usar qualquer um. Se você tem vontade de aprender comigo, eu vou insistir com o tempo para você ter o tarô do Osho, para ver as questões espirituais, ou se você já quiser adquirir, chama Tarô Zen do Osho, para ver as questões de como lidar com o mundo, as cartas do caminho sagrado, e só coisa bonita, só pede ação. Então agora eu vou tirar o tambor aqui. Tambor é escutar meu coração e por aí afora. Ou se eu quiser puxar a força do meu id, que é meu bicho, eu tiro as cartas xamânicas, que puxa esse meu animal. Ou se eu quero, enfim, tomar um tranco, descobrir aonde que eu estou parado, eu tiro o tarô do Gasparetto. Então são figuras, são símbolos que abrem a minha intuição, que seja. E olha que tarô lindo aqui que eu tenho aqui em minhas mãos. É um tarô maravilhoso, que é o tarô do Salvador Dalí. Não dá para ver a beleza dele, talvez no vídeo ele é banhado a ouro. São figuras que não têm muita relação com as coisas, né? Porque o Dalí, o Salvador Dalí, o grande pintor, ele fez meio tarô do jeito dele. Fez uma misturada, inclusive o mago é ele, é o Salvador Dalí. Olha que coisa linda. O mago é o arcano dele, ele põe ele lá no meio, com todos os símbolos do mago. Então o tarô tem alguns que são mais bonitos, outros
que têm mais significado, outros que não, mas é importante no tarô a gente estar observando, para quem vai começar com o de Marsella, começar com o Waite, começar com o Rider, e depois ir para esses tarôs como o do Crowley. Do Crowley é uma viagem assim do outro mundo. Esse tarô, depois de um tempo, ele fala com você, ele que vai te conduzindo. O Crowley colocou aqui uma série de símbolos nesse tarô, que são símbolos assim, deixa eu mostrar aqui para você, esse tarô do mago. Se você começa a olhar para esse tarô e tentando, inclusive, se dar conta do mago, olhar para o mago no umbigo dele, próximo do umbigo, ele te chama. Por isso que atender com o tarô eu acho uma maravilha, porque eu olhava para os arcanos, eles iam falando comigo. E eu uso o tarô em tudo na minha vida, né? Absolutamente tudo. Não é uma coisa viciante, são elementos sagrados, são elementos que trazem alguma coisa para nós, ok? E a ideia é essa, a ideia é que você pesquise, que você estude, que você conheça esses oráculos que são maravilhosos, maravilhosos. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito abençoado de poder falar de tarô contigo, muito abençoado de ter você aqui comigo. Gratidão por você ser quem você é, gratidão.